Boa noite. Espero que tenham tido um bom domingo. O nosso foi bastante agradável. O dia está intenso e até chegarmos à eternidade, onde vamos ter todo o tempo da vida pela frente, temos que sempre controlar os horários. A palestra de hoje ela é mais curta, embora não seja menos importante. E ela nos vai levar através de uma viagem a um outro assunto polémico. As pessoas poderão dizer, este irmão acho que só escolhe assuntos polémicos. Na realidade eu escolho assuntos que eu gosto. E como eu era muito interessado em todos esses assuntos, comecei a fazer alguma pesquisa sobre esta questão. Vamos ver se conseguimos. Quando falamos em cinema, TV, as pessoas começam a questionar se há a velha questão se o cristão, se o adventista deve ir à sala de cinema ou não. E como já sabem, porque eu já disse isso aqui, eu não gosto de clichês, nem de dar logo respostas, porque eu acho que todos temos que entender a conjuntura em que essas respostas se encaixam e tirar as nossas conclusões. Cada um deve buscar fortalecer a sua fé, como os bereanos. Estamos sempre falando no contexto do grande conflito entre o bem e o mal e de como o único acesso ao nosso íntimo é feito pelas avenidas da alma e como estas devem ser vigiadas. Visão, audição, paladar, olfato e tato, sem ignorar o sexto sentido. Não estou falando das mulheres que dizem que conseguem realmente descobrir as coisas, isso não está ainda provado. Estou falando do lado sobrenatural. Há uma realidade sobrenatural que nós não podemos ignorar e ela interage com os nossos sentidos. Eles são as avenidas da alma. O Espírito de Profecia diz que todos deveríamos vigiar as avenidas da alma, senão Satanás obterá a vitória sobre nós. Significa que nós temos que ter cuidado com aquilo que consumimos nestas vias. O ponto central, a ideia central destas palestras é que entendamos que estamos no limiar do final do conflito e que os jogadores de ambos os lados vão colocar os seus trunfos e que, se quisermos vencer, temos que controlar, através do poder do Espírito Santo, aquilo que invade o nosso ser interior. Porque senão, não podemos focar-nos só em questões religiosas, ignorando o que as afeta. Não iremos conseguir vencer. Esta palestra da visão, ela aborda um pouco de publicidade, de televisão e de cinema e vídeo. Publicidade, eu já disse, eu tinha uma empresa de publicidade. Televisão, eu dirigi um canal de televisão. E cinema e vídeo, eu inscrevi-me para estudar cinema e vídeo. Então, são três coisas pelas quais eu sou apaixonado. E eu não venho falar de coisas ou atacar coisas pelas quais não nutro nenhum sentimento, mas partilhar com os irmãos vários aspectos interessantes. Nós não vamos entrar muito no lado da publicidade, porque isso alongaria. Gostaria só que tivéssemos a consciência de que vivemos numa sociedade que está sobrecarregada de informação. Aqui vimos, por exemplo, uma imagem de um quarteirão de Nova York. E vejam a quantidade de marcas, a quantidade de promoções, de conceitos, de produtos que são veiculados apenas numa rua. Durante todos os nossos dias, nós, dia a dia, somos confrontados com informação que nem nos apercebemos que consumimos. Hoje em dia fica difícil até mandar os filhos comprar uma revista, porque vão encontrar todo tipo de imagens na banca, todo tipo de informação. Nós não vamos falar um pouco, ou demasiado, digamos assim, sobre a publicidade, mas eu gostaria só de realçar as conclusões importantes. Muitas pessoas dizem que a publicidade é inofensiva. Mas isto não bate certo porque essas mesmas agências de publicidade que dizem que ela é inofensiva cobrem milhões por cada espaço ou tempo de publicidade. São numa luta desigual porque são especialistas
que passam o dia inteiro estudando como atingir as pessoas, e do outro lado temos pessoas inadvertidas que não sabem sequer que essas coisas estão sendo estudadas para as atingir. Tudo é estudado, a reação às cores, a reação às formas, tudo é estudado na publicidade. Eu, quando saí da publicadora, montei uma agência de publicidade e comecei a fornecer a publicadora com alguns trabalhos de arte, mas logo vi que eu teria que ficar mesmo só pelo lado da arte, porque o meio da publicidade era muito complicado. Então eu passei a fornecer agências de publicidade, mas deixei de trabalhar como uma agência de publicidade. Os conceitos e filosofias também da publicidade são logo à partida errados. Os termos publicitários são estratégias, guerras, campanhas, alvos, ataques. Todos os termos militares estão aplicados à abordagem publicitária. Logo, isso nos realça algo. Um professor meu dizia uma frase muito conhecida no meio da publicidade. Publicidade é a arte de seduzir as pessoas a comprar o que não precisam, com o dinheiro que não têm, no momento que não controlam, para parecerem o que não são perante as pessoas de quem nem gostam. Repare só. Seduzir alguém é levar alguém a fazer algo que em situações normais não faria. Para comprar o que não precisa é incentivar alguém ao consumismo e à futilidade. Com o dinheiro que não tem é incentivar alguém às dívidas e aos problemas financeiros. No momento que não controlam é incentivar alguém a não ter autodomínio. Para parecer o que não são é incentivar alguém à mentira e à vaidade perante as pessoas de quem não gostam sequer. Estão a ver todos os conceitos que estão aqui implícitos, como todos eles no processo atacam os conceitos cristãos. Um quarto aspecto será a terminologia que já falámos e as técnicas utilizadas. Há um estudo de cores e formas e a publicidade não é uma situação imoral, ela mexe com vários dos nossos desejos. Ela promove erroneamente até os valores sexuais, sensuais. Fica meio confuso o que é sensual e o que é sexual. Ela mexe com os nossos desejos íntimos. O desejo do homem de se afirmar de várias formas, o desejo da mulher de se afirmar de determinadas formas. Mas nós não vamos entrar nesses campos e iremos falar um pouco hoje sobre mensagens subentendidas e subliminares, mas as pessoas não fazem muitas vezes a diferença. Uma mensagem subentendida é algo que está implícito no conteúdo, mas que não está escondido. Uma mensagem subliminar está abaixo do limiar da sua percepção. Há algumas que se encontram em campo meio dúbio. Há experiências com mensagens subliminares. Por exemplo, é famosa a conhecida experiência da projeção de 2 ou 3 frames com um conteúdo durante o tempo em que estamos a assistir a um filme. Por exemplo, a Coca-Cola fez experiências com isso, projetavam beba Coca-Cola e teriam alguém vendendo Coca-Cola à porta e as pessoas aumentaram o seu consumo de Coca-Cola. Isto é uma mensagem subliminar. Agora, existem mensagens subentendidas. Por exemplo, vamos dizer que eu lembro de uma publicidade que havia, que era de um desodorante, e o homem de manhã, ele pegava no desodorante, olhava para a embalagem, punha o desodorante e saía, e consoante ele saía, começava uma revolução na cidade. Logo vinha uma mulher dirigindo um carro, já olhava para o lado e batia com o carro. Ele passava na rua, as mulheres todas olhavam para eles. Algumas mulheres começaram andando atrás dele. Ele entrou no metrô e as mulheres todas que estavam espalhadas pelo metrô, todo mundo veio para o pé dele. E depois, a certo ponto, até ele entra no elevador para ir para o escritório e uma mulher que está ao lado o ataca. Então, é uma mensagem subentendida. Ninguém diz que o perfume atraía mulheres, mas entende-se que está ali a querer passar uma mensagem. Aí o que é que vai acontecer? O pobre consumidor vai comprar o desodorante, passa litros de desodorante e o efeito não acontece. Ele pensa que trouxe uma embalagem com um defeito e vai tentar trocá-la, não é? Até que descobre que é publicidade enganosa. Que o desodorante não faz cirurgia plástica. Agora,
Isto é importante entender, mas vamos falar depois mais para a frente quando falarmos sobre TV. O que interessa que retenhamos é que na sociedade em que estamos sobrecarregados. Esse é um dos motivos porque o Espírito de Profecia nos aconselha a afastar-nos um pouco das grandes cidades. Eu posso até ensinar os meus filhos a evitarem determinados tipos de estímulo, mas ao passar pelos outdoors, ao passar pela cidade, eles vão ver publicidades como uma recente da Quiet, em que se vê um beijo de língua absolutamente explícito. A minha filha tem 5 anos, eu não estou tão interessado assim em que ela comece a aprender estas coisas, porque não vai usar tão cedo, não é? Mas eu não tenho outra opção. E isso começa a ser um problema que nós muitas vezes não controlamos, o excesso de informação. E é muito difícil de filtrar. Da publicidade vamos passar à televisão, um meio um pouco mais controlável, mas também um pouco mais controverso em certos termos. Tenho aqui uma sondagem até um pouco antiga. Nos anos 80, o americano médio mantinha o televisor ligado cerca de 7 horas por dia. Isto é quase um horário de trabalho. Significa que, em média, as pessoas estavam assistindo quanto tempo de televisão, tanto o tempo que passavam a trabalhar. O que é que isto implica na prática, em termos de influência no indivíduo? Implica que uma criança média americana assiste cerca de 25 a 30 horas semanais. Por volta dos seus 18 anos terá assistido a 15 mil horas de televisão e em contrapartida terá passado apenas 11 mil horas na escola. Alguém aqui aprendeu a achar a raiz quadrada? Posso ver as mãos dos que aprenderam a achar a raiz quadrada? Agora gostaria que baixassem as mãos os que não se lembram como se acha a raiz quadrada. Só quero ver as mãos dos que se lembram. Diminuiu um pouco, não é? Das 11 mil horas que passamos na escola, não me lembramos de metade. Agora, das 15 mil horas que passamos em frente à televisão, se eu perguntar como é que foi o final da novela Guerra dos Sexos, que deu nos anos 80, ou como é que foi o final da novela que já assistimos há 10 anos, ou de um filme que vimos, alguns conseguem até repetir os diálogos, as cenas, as posições. Fica retido, porque enquanto exercemos visão e audição nestes meios multimídia, a nossa capacidade de retenção de informação aumenta. Significa o seguinte: a sociedade está, na realidade, a ser mais educada pela televisão do que pela escola. Satanás conseguiu criar uma conjuntura em que os pais se viram obrigados a ambos sair de casa e exercerem as suas profissões, e os filhos ficam sozinhos com o seu educador de infância, a televisão, que não tem nenhum critério de seleção senão lucro. O que vende é o que eu quero pôr. As regras são rígidas e todas quase ultrapassadas ou contornadas. As regras contra a publicidade subliminar. Os princípios publicitários dizem claramente que não deve haver ludibriação, mentira, mas essa não é bem a realidade. Porque uma verdade, meia verdade, acaba por ser dupla mentira, não é? Quando eu digo assim, compre as panelas X, porque elas são fantásticas e cozinham muito bem, eu não estou a dizer que a asa se vai quebrar ao fim de 2 dias de utilização. Eu só falo das coisas boas do meu produto e evito falar das coisas más. Se fosse uma promoção sincera, eu teria que informar quais os aspectos positivos ou negativos. Se eu lhe apresentar uma pessoa para lhe propor como sendo o seu cônjuge e só lhe disser as qualidades, você não se vai sentir enganado depois de casar? Então, isto é basicamente o que a publicidade faz. Ela só revela o resto depois do casamento. Sei que há muita gente que faz o mesmo no namoro, mas não é o caso. Hoje não estamos falando de relacionamento. Agora, que efeito é que isso tem? Que efeito é que tem na sociedade toda esta incisão? Temos a experiência famosa de Mulholland, e nos anos 70 foram ligadas 10 crianças ao eletroencefalógrafo enquanto assistiam ao seu programa favorito. E ao contrário do esperado, não foram registradas ondas beta que indicariam uma resposta ativa, como quando lemos ou conversamos, mas ondas alfa.
Ou seja, ondas semelhantes às produzidas em estado de coma ou transe ou até meio sonolento. Isto significa que você pode estar a assistir a uma cena de ação, as pessoas chamam ação, mas eu costumo dizer que na maior parte é violência, este nome lindo que arranjaram para dizer violência, ação. Está ali o policial perseguindo o bandido, aquela música e aquele tiroteio. Você está com adrenalina no corpo todo, mas o seu cérebro está sem estímulo. Ele está como se estivesse hipnotizado. É por isso que nós conseguimos ficar horas em frente à televisão. Não passa nada de jeito. E fica meia hora. Não passa nada de jeito. E lá vai uma hora. Não passa nada de jeito. E 2 horas se foram. Finalmente alguma coisa boa. Então vou ficar mais 2 horinhas. E assim vai. Vemos que este efeito, ele está relacionado não apenas com o televisor, não é uma questão de chamar a janelinha ou a caixinha do diabo, mas está relacionado com todas as projeções de tela que impressionam a imagem em movimento. Por isso é que também somos capazes de ficar horas na internet. Há, claro, interesse no que estamos a fazer, como eu tenho interesse em assistir ao filme ou ao que estou a fazer na internet, mas há um efeito hipnótico. Aqui está uma prova. Professor Barry Hazelton, da Universidade de Harvard, ligou recém-nascidos ao eletroencefalógrafo sobre a exposição de uma luz intermitente semelhante à de uma TV, só que sem imagens. Após 15 minutos, os bebês pararam de chorar e geraram ondas semelhantes às do sono no eletroencefalograma, embora os seus olhos estivessem abertos e a observar a luz. Eu já experimentei isto com o meu filho. Quando eu ponho o meu filho em frente ao computador, ele fica... Parece que não existe mais nada. Pode parecer um bom método para fazer os nenéns pararem de chorar, mas não se esqueça que você está como que hipnotizando as faculdades mentais do seu filho. O efeito disto é surpreendente. Significa que quando você está durante muito tempo exposto a uma luz intermitente, como o fenómeno do cinema, da televisão ou do computador, isto tem um efeito de adormecimento de algumas faculdades mentais. E isto está relacionado também a outros aspectos. As pesquisas descobriram que as pessoas que passam demasiado tempo em frente às telas ou à televisão normalmente gastam menos tempo com questões intelectuais. Não são tão estimuladas intelectualmente. Quem lê o livro tem que imaginar a cena. Quem assiste a um filme já recebe um produto pronto. O QI, o seu quociente de inteligência e perspicácia, diminuem. Há perda de estímulo à concentração. Elas não conseguem mais reter tanta informação. Se você reparar, o serviço de culto da nossa igreja tem sido cada vez mais interativo. Há cada vez mais necessidade de torná-lo dinâmico, porque as pessoas já não têm a mesma capacidade de concentração. E se não houver, por exemplo, um PowerPoint ou toda uma dinâmica, elas não conseguem mais, porque não é um estímulo tão simples, tão relaxado como o da televisão. Exige mais esforço mental. A imaginação também é bloqueada. As crianças que não assistem televisão são, regra geral, mais criativas porque exercem mais as suas faculdades criativas do que as crianças que assistem televisão. As pesquisas também demonstram a associação entre assistir TV e 4 outras áreas específicas. Agressividade infantil. Você não vai ver uma criança que não assiste televisão a brincar. Toma! Pum, pum. Porque ela não está habituada a isso. Nos Estados Unidos, uma vez, coloquei às minhas sobrinhas que moram numa instituição missionária onde nós fizemos a formação, isoladas das influências, levei um filme infantil. E, ao colocar esse filme, chegou uma cena em que aparece um tigrezinho, talvez até já vão descobrir qual é o filme, um tigre brincando com o neném, e faz um rugido. Uma das minhas sobrinhas saiu da sala, a outra ficou em pânico a chorar. Eu tenho uma fotografia do meu filho, não está aqui, que até num filme bíblico, ele ficou em estado de choque. Quando
a mulher de Potifar tentou José, e José teve que sair violentamente deixando o casaco na mão dela, o meu nenenzinho de 1 ano e meio estava assistindo um filme bíblico e ficou assim... Para ele foi uma cena de violência. A minha filha mais velha, tem 5 anos, estava mostrando o filme de Paulo e a minha mulher saiu só para fazer umas coisas e de repente ela começou a chorar. Chorar compulsivamente. Quando a minha esposa chegou, o que é que foi? Eles estão a bater no Paulo, ele não fez mal nenhum, ele é o homem de Deus. Por que é que eles estão a bater nele? Isso não é certo. E hoje, cada vez que o papá sai para pregar, ela ora, diz, papai, eu vou orar por ti para que ninguém te bata, porque eles não querem que fales a mensagem. Porque ela viu isso no Paulo. Então, quando a criança não está exposta a cenas de agressividade infantil, ela não exerce esta agressividade. Já o meu filho do meio, fui dar com ele a fazer assim, pau, pau. E eu perguntei, o que é que se passa? Estou a fazer como no filme do Paulo. E eu assim, mas estás a fazer como Paulo ou como os outros? Aí ele ficou meio confuso. Eu nunca tinha tido esse tipo de comportamentos em casa. E abria brecha para filmes bíblicos. E surgiu-me este problema. Então, vejam que às vezes temos mesmo que ter cuidado até com o conteúdo que pensamos ser positivo. Estereótipos raciais e sexuais. Já falámos ontem sobre o assumir o homossexualismo no emprego, como mudou ao longo dos tempos. De repente as novelas têm necessidade de ter mulheres lésbicas. Uma das maiores audiências aqui no Brasil foi quando 2 atrizes que eram lésbicas numa novela, todo mundo descobriu que naquele episódio elas iam dar um beijo. Não sei se lembram. Isso não foi há muito tempo, deve ter uns 2 anos. Nesse episódio elas iam dar um beijo e as audiências, lá para cima. Perda de interesse escolar e pela leitura. Às vezes ficamos a degladiar-nos até às 3 da manhã para assistir ao final de um filme. Mas experimente fazer a mesma coisa lendo a sua Bíblia. Eu digo que é o momento em que mais concordamos com a Bíblia. Às 3 da manhã estará acordando e verá que não se lembra de metade do que leu e nem sabe onde é que estava lendo. Hábitos e atitudes mesquinhos. As pessoas vão para o emprego com a cabeça cheia do que assistem na novela, porque elas transpõem para a sua vida real. Aí eu chego ao emprego e já começo olhando. Novo emprego, quem é o indivíduo que me vai tramar aqui? E se alguém pega a minha folha no xerox? Não é? Se você vir a polícia americana agindo, eles agem exatamente como nos filmes. A cabeça está demasiado cheia destes estereótipos, destas imagens, e nós as transpomos para a vida real. Isso é quase inevitável. Você está assistindo a um filme ou uma novela. Aí na novela a mulher é muito maltratada pelo marido. Ela logo se identifica. Olha, que ele trata como o meu marido me trata. Aí quando ela decide abandonar o marido e ir para outro homem, talvez seja isto que eu tenho que fazer. Estes são institutos normais. Ou quando vemos alguma coisa e dizer, está a ver? Isto é o que a Joana devia fazer, que aquele homem não a merece. Transpomos as coisas que vemos como soluções para a nossa realidade e esquecemos que aquilo é apenas ficção. Alguns poderão dizer, não, eu não sou tão ridículo assim que vou ver um filme do super-homem e pular pela janela. As sondagens não dizem bem isso. Depois de assistir ao filme Velozes e Furiosos, as sondagens revelavam que 70% das pessoas saíram da sala de cinema cantando pneus. Pare e pense. Como é que você sai depois de um filme romântico? Como é que você sai depois de um filme de ação? Ai de quem se meter à sua frente no trânsito, não é? Como é que você sai depois de assistir a um filme de artes marciais? Não é? Você sente que é o Bruce Lee, não é? O Bruce Lee já não é, o Jackie Chan agora é mais. Bruce Lee, coitado, não é? Já foi. Nós somos afetados por aquilo que vemos. Quando vemos alguma coisa, aquilo parece que nós vivemos essa realidade e nos transpomos para essa realidade. Então, os estereótipos são muito importantes e as atitudes que nós criamos e desenvolvemos a partir disso. Mas o problema fundamental deste efeito da tela está relacionado com o lóbulo frontal.
O lóbulo frontal é onde assenta todo o juízo, a razão, o intelecto, a consciência, a espiritualidade, o estar ciente, a vontade, o poder de decisão. É o centro de comando de todo o nosso ser. O que se passa na realidade é que Satanás usa sempre as mesmas descobertas. Tal como ele usa a música sincopada do pop rock para causar um relaxamento hipnótico no lóbulo frontal, também ele usa a repetição de imagens, o flick ou flip, que causam o mesmo efeito. Estas imagens projetadas rapidamente e com a intermitência da luz, elas causam um relaxamento do lóbulo frontal e não o estimulam. Elas baixam as defesas que nos impedem de absorver todo o tipo de conteúdo e fazem com que o cérebro esteja mais apto a reter informação. E consoante a informação que retemos, essa informação vai ficar bem mais gravada do que lemos na Bíblia ou apenas numa literatura comum. Significa que a mais e mais estaremos inibindo e atrofiando o centro de comando do nosso ser, ou seja, o que pode levar ao poder de decisão, força de vontade e à espiritualidade. E além de diminuirmos e atrofiarmos isto, estamos gravando livremente informação negativa. Estamos gravando respostas para os problemas da nossa vida. Se eu conheço alguém bonito, na cena seguinte estou na cama. Se alguém agir assim, o que merece é uma resposta. Isto são as informações que estamos gravando na nossa mente, indefesa e apta a receber informação. Agora, isto tem algumas questões importantes. Se você desejasse controlar alguém, por onde começaria? Se você fosse Satanás, onde atacaria primeiro? Qual será o principal alvo de Satanás? Muitas pessoas estão preocupadas com o sinal da besta. Se será um código de barras na minha testa, um microchip na minha mão, ou será que é o www da internet, que já ouvi dizer, porque é V1666. Ou será que é o 666 dos cartões de crédito? Até já ouvi dizer que a Microsoft tem, no Windows, se você contar, no rastro da janela, são 6 pontinhos, 6 pontinhos e 6 pontinhos. Eu diria que em vez de ficarmos preocupados com qual é o sinal da besta, deveríamos ficar preocupados com como é o sinal da besta. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 6, Deus nos diz o seguinte, que estas palavras que hoje te ordeno, as inculcarás a teus filhos, delas farás andando, e diz assim, serão como testeira entre os teus olhos. O que é que está realmente na testeira, senão o lóbulo frontal? O que Deus está querendo dizer é que Ele quer que você registre, Ele quer registrar no seu lóbulo frontal o domínio, força de vontade e a espiritualidade da sua lei, o seu caráter. Ele diz que quer gravar isso na sua fronte e na sua mão. Testeira entre os teus olhos não quer dizer que vamos andar com a tábua dos 10 mandamentos na testa. Quer dizer que Ele está gravando isso, quer gravar isso. Ele diz que quer gravar na sua mente e na sua mão. Onde vai ser colocado o sinal da besta? O diabo não quer colocar o sinal da besta na fronte e na mão. Ele quer colocar na fronte ou na mão. Leia com atenção quando chegar a casa. Ele não está preocupado com a plenitude de uma lei, na sua forma de pensar e na sua forma de agir. Ele quer que você respeite essa lei, ou na sua forma de pensar, ou na sua forma de agir. Tanto faz. Desde que você quebra esta conexão. E o que ele está fazendo é atrofiando o nosso lóbulo frontal e defesa intelectual e espiritual, estímulo. Se você vai à academia, você vai ficar todo como Arnold Schwarzenegger. Se você deixar de ir à academia, você vai ficar como ele está agora. Então,
é realmente um processo. Você usa o lóbulo frontal, você vai ficar desperto para questões intelectuais, questões de decisão e questões de espiritualidade. Se você o atrofiar nas suas atividades, você vai perder essas faculdades. Elas não vão estar desenvolvidas. Irmãos, Satanás já está gravando o seu sinal na mente, dependendo das decisões que muitos cristãos fazem. Alguns estão decidindo gastar o seu tempo estudando e gravando a lei de Deus na sua mente. Outros estão decidindo gastar o seu tempo diminuindo a sua capacidade de decisão espiritual e gravando os conceitos errados que Satanás quer colocar. Ele está já criando pacotes de conceitos. Estes pacotes de conceitos vão fazer com uma sociedade global, dominada por Hollywood e pelas indústrias da música, tenham o mesmo pensamento, e quando vier o tempo de decisão, essa sociedade vai reagir da mesma forma, contrariamente à forma dos outros que alimentaram outra coisa na sua mente. É por isso que vai se gerar uma perseguição. Você não pensa com o pacote. Você já reparou que as pessoas que não assistem televisão, quando chegam ao emprego ou à escola, não têm nada para falar com os outros? Todo mundo fala, você viu e tal, você viu o cara lá no Big Brother, você viu que... E você fica... Aí todo olha para você. Eu lembro uma vez que eu disse que não tinha televisão, quase todo mundo desmaiou na sala. Você não tem televisão? Alguns vieram tocar para ver se eu era verdadeiro, se eu era um alien, enfim. Não é normal. As pessoas dizem assim, televisão não tem mal nenhum, desde que a gente saiba controlar. Tem muita coisa boa se soubermos selecionar. É exatamente por isso que eu não tenho televisão. E para ser sincero, eu acredito que isso seja verdade. Só que ainda não conhecia esse raro espécimen que se sabe controlar e que seleciona bem o que vê. Então eu prefiro não ter. Agora, cada um tem a sua decisão. Eu, quando quero assistir as notícias, entro na internet e vejo só as notícias. Não tenho que ver as notícias, mais o pacote de publicidade sensual que eles colaram às notícias. Não é? Interessantemente, eu estava no outro dia com o Eric, quando estávamos viajando para cá, e de repente apareceu uma publicidade. 17 milhões de pessoas em acidentes disto, 24 milhões de pessoas em acidentes daquilo, aqui no Brasil. Aí 35 milhões de pessoas em acidente daquilo. 45 milhões com o dengue. Eu pensei, uau, estão dando estatísticas. Daí entra, ajuda os médicos precisam do seu apoio. Aí logo a seguir volta ao noticiário. Qual era a notícia? A praga do dengue está... Será que é ingênuo? Uma publicidade exatamente sobre o mesmo assunto que vai falar a notícia a seguir. Amigos, nós não estamos numa sociedade de gente com boas intenções. Estamos numa sociedade de gente com intenções financeiras. E todas as agências de publicidade têm contactos diretos com os meios de comunicação. É assim que funciona. Se uma revista vai lançar um artigo sobre o leite, os diretores da revista vão ligar para todas as empresas que possam ter interesse em publicitar sobre o leite. Se o noticiário vai fazer uma reportagem sobre o dengue, vai ver que tipos de publicidade estão passando e se esses anunciantes querem colocar isso nesse horário nobre. E esses preços disparam. Então, nós estamos sendo condicionados e moldados por gente que só tem um interesse. Gente que normalmente não tem Deus como o seu guia e que o seu interesse é o dinheiro. Vamos falar um pouco sobre cinema e vídeo. Os dois principais responsáveis pelo cinema, eu diria que é Thomas Alva Edison, que inventou o cinetoscópio, uma adaptação do conceito de sequências imagens egípcios, e os irmãos Lumière com o cinematógrafo. O conceito base do cinema é a persistência retiniana. Embora haja polémicas, hoje dizem que não é bem assim e tudo mais, mas não vamos entrar nesse campo. Se você olhar para uma luz e fechar os olhos durante alguns segundos, essa imagem vai manter-se na sua vista. Isso é um efeito físico do nosso globo ocular, ele retém essa imagem. Ora, se passarmos várias imagens rapidamente, gravar da imagem vai fazer com que elas criem um encadeamento e parece que é uma imagem só. Então, se eu tiver um boneco que está assim, depois assim, 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 se eu passar rapidamente vai parecer que ele está se mexendo.
Eu entendo disso, que já fiz animação e que na escola eu passava o tempo todo fazendo flipbooks, não é? Desenhava um bonequinho atrás do outro e até os professores chamarem a atenção. Agora, o que se passa é que o nosso cérebro tem alguma dificuldade em concentrar-se com imagens que mudam de plano numa velocidade maior do que 60 segundos. No nosso dia a dia é uma mudança gradual. Eu estou olhando para aqui, se eu quiser olhar para ali, mesmo que eu vá rapidamente, eu tenho que arrastar toda a imagem. Na televisão, não. A câmera me mostra este plano e sem uma sequência ou ligação, ela já me mostra este plano. E estas mudanças rápidas, elas vêm se juntar ao efeito da luz e são o que nos dão o relaxamento quando assistimos a estas coisas. Agora, os primeiros filmes de que há história são A Saída da Fábrica, um filme interessantíssimo. Puseram uma câmara de filmar e ver-se os funcionários saindo da fábrica. Não sei se encheram as salas de cinema, não é? Depois temos O Jardineiro e o terceiro filme é talvez o primeiro filme de emoções fortes, A Chegada do Trem. Aí quando projetaram a imagem de filme do trem chegando, as pessoas saíram da sala de cinema correndo porque pensavam que o trem estava vindo para cima delas. Então, o cinema diz que representa a realidade. Agora, que tipo de realidade é esta e como é que é a interação entre a realidade e o cinema? Porque nós chegamos a um ponto onde parece que não é o cinema que imita a realidade, mas é a realidade que imita o cinema. Repare, nós já não temos filmes mostrando o que se passa, mas os filmes estão trazendo realidades que às vezes nem existem. Então temos que ficar atentos ao que está a acontecer aqui. Repare no que anuncia os filmes: crime, adultério, inveja, traição, sexo livre, ciúme, Joana está traindo João. Ele descobre tudo e vai matá-la violentamente. Não perca mais um episódio. Qual destes conceitos foi criado por Deus? Qual destes conceitos que atrai as pessoas ao cinema realmente é criado por Deus? Eu nunca vi uma publicidade de um filme dizendo: venha aprender a estudar a escola sabatina. Não perca, aprenda como estudar a sua Bíblia. Alguém iria à sala de cinema? Nem à igreja vão, quanto mais à sala de cinema, não é? Agora, a questão que eu queria realçar aqui é esta. Quando se fala em cinema, as pessoas logo pensam que o ponto central é se o jovem adventista cristão deve ou não deve ir à sala de cinema. Só que eu queria que nós abríssemos os horizontes e os alargássemos, porque o diabo não é estúpido. Antes, eu lembro de um debate que tivemos com um pastor de jovens, quando eu era um jovem rebelde. E esse pastor estava tentando convencer os jovens num acampamento lá em Portugal de que eles não deviam ir à sala de cinema. Aí ele começou: jovens, o cristão não deve ir à sala de cinema. Só que era tudo jovens universitários. E começaram a perguntar ao pastor: mas porquê é que o cristão não deve ir à sala de cinema? Porque na sala de cinema as pessoas fumam e tal. Pastor, há quantos anos o pastor não vai a uma sala de cinema? Ninguém mais fuma na sala de cinema. Não fumam? Não. Mas as pessoas vão para lá para namorar. Pastor, ninguém hoje precisa de ir para a sala de cinema para namorar. Todo mundo namora na rua. Hoje não namora na sala de cinema? Não. Mas o cristão não deve ir à sala de cinema. Mas porquê? Porque hoje ficam dizendo que a sala tem mau ambiente. Já não serve. Em Portugal existem até cadeiras individuais com controlo. Você inclina a cadeira como quiser. Tem os sons aqui. Relaxa, fica. Ninguém toca em você. Hoje existem nas salas de cinema coisas incríveis. A sala não é mais um lugar de problemas onde as pessoas vão para lá para namorar ou para fazer poucas vergonhas. Não existem estes valores. Então fica aquela polémica e parece que não conseguimos dizer ao jovem porque é que ele não pode ir à sala de cinema. Só que o quadro maior que eu gostaria que entendêssemos esta noite é que o diabo não está preocupado se você vai à sala de cinema ou não. Porque se você não vier à sala de cinema, ele leva a sala de cinema até a sua casa.
E não é à toa que surgem os home theater. Aí estão muitos adventistas contentes. Eu não vou ao cinema. Não, quando quero vou à videolocadora e trago todo o mesmo lixo para casa. Aumentou até o problema, porque para ir assistir a um filme obsceno na sala de cinema, você tem que olhar para ver se o ancião não está ali perto pela rua. Mas para trazer uma cassete para casa, ou um vídeo, ou um DVD, você está tranquilo e ninguém está sabendo o que você está assistindo. Entendamos, irmãos, o problema não está na sala, senão que é um templo onde possam passar coisas obscenas regularmente. Não é um lugar onde normalmente se glorifica o nome de Deus. Mas a sala não tem problema nenhum, os bancos não tem problema nenhum, fumar não é o problema. O problema está na indústria de cinema. E o que eu quero falar agora não é das salas de cinema. Porque muitos papás não querem que os filhos vão à sala de cinema, mas estão muito felizes que os filhos tragam todo o conteúdo para casa e eles mesmos trazem. O que eu quero que nós entendamos é o que está por trás desta indústria e se ela serve para nós ou não, quer seja nas salas dos nossos lares ou nas salas de exibição. Vamos então fazer uma pequena viagem. Eu vou abordar 5 dados importantes a reter quando se fala de cinema. Primeiro, os criadores e artistas. Eu não conheço ninguém que compre um livro assim. Boa tarde, eu queria um livro. Ah, sim, o que é que o senhor deseja? Ah, não sei, qualquer coisa. Qualquer coisa, mas o senhor está à procura de algum título em especial, algum autor especial? Não, pode ser qualquer coisa para rir. Você conhece alguém que compre livros assim? Normalmente eu digo, eu quero ler um livro deste autor porque eu gosto, ou eu quero ler este livro com aquele título. Mas como é que fazemos quando vamos à sala buscar um DVD? Ah, hoje apetece-me rir. O que é que você tem aí para rir? Até que este filme é muito bom, a minha prima viu, é fantástico. Você leva para casa, põe lá no DVD. Aí no outro dia vai lá, pega um pacote para chorar. Tudo chorando sobre uma história que nem existe. Ou, como se costuma dizer às vezes, não, eu só assisto filmes baseados em factos reais. Eu costumo dizer que é um pouco de fatos reais e muito baseado. Porque, às vezes não tem nada a ver com a história original. É assim, a história, o indivíduo, você depois vai ver o testemunho do indivíduo, não tem nada a ver. Então, nós vemos que temos que analisar quem está por trás. Eu quero dizer-vos uma coisa, isto não é um facto ingênuo. Se você reparar bem, Tom Cruise é cientologista e os filmes em que ele entra só abordam questões futuristas e da mesma área. Se você reparar bem, os atores, eles se envolvem e os produtores envolvem-se no tipo de filmes que têm a ver com as suas crenças. Eles não estão apenas fazendo coisas para vender, eles estão fazendo coisas que ajudam a promover as doutrinas em que eles acreditam. Nós já vamos falar sobre isso um pouco mais tarde e vamos falar sobre os atores famosos e como eles elegem os seus filmes e o roteiro psicológico. Assunto e título. Toda a gente compra um livro porque lhe interessa aquele assunto ou porque interessa aquele título. Mas as pessoas assistem um filme, não têm às vezes esse critério. Terceiro aspecto, slogans e argumento. Ninguém compra um livro que eu conheça sem virar do lado de trás e ver aquele resumozinho do que é que o livro vai falar. Mas muitas das vezes, ao alugarmos um filme, só vamos buscar o pacote de emoções e nem lemos o que está lá atrás. Ou quando lemos, ignoramos. Está lendo, na noite dos mortos-vivos. Isto é só para vender. Joana vai a uma rua e passa um crime hediondo à sua... Vamos ignorando os rastros. Não ignore os rastros. O que você está lendo está lhe dizendo o que é que você vai gravar na sua mente. Tudo o que é bom, tudo o que é puro, tudo o que é reto, tudo o que é justo, tudo o que é honesto, tudo o que é de boa fama, tem alguma virtude ou algum valor, nisso pensai. A apresentação e o trailer. Todos os filmes têm um resumo que mostra o que é que o filme vai trazer. Sem ignorar a música. Pode até ser uma história de amor, mas se quem fez a trilha sonora for Marilyn Manson, provavelmente há alguma mistura por trás. Fique atento. E por último, se passar nos testes, poderá então começar a assistir o filme. Começar a assistir ao filme não significa assistir ao filme até ao fim. Eu comecei a assistir ao filme Magnolia e nos 5 primeiros minutos do filme eu vi logo que
ele em 5 primeiros minutos tinha tido mais de 150 mil palavrões. Então provavelmente o filme ia passar naquela vida. Eu não preciso assistir até ao fim. Alguns não gostam de começar a assistir à história e não saber o final. Então é melhor nem chegar a este ponto do teste. Agora, as pessoas às vezes advertem e dizem, não, Paulo diz, analisai tudo e retendo o que é bom. Alguém já fez o exame de sangue aqui? Como é que é o exame de sangue aqui no Brasil? Você chega ao hospital, bom dia, eu queria fazer um exame de sangue. Bom dia, pode sentar-se aí. Aí vem a enfermeira, traz uma grande redoma de vidro, põe aqui uma agulha, aquilo vai... tira todo o sangue para a redoma de vidro, vem um médico com uma lupa. Está ótimo, podem voltar a pôr o sangue lá dentro. Você vai para casa, todo contente que está de boa saúde. É assim? Ele tem que ver todo o sangue para saber se você está bom ou mau. Então nós também não precisamos de ver todo o filme para saber se ele é bom ou mau. As pessoas confundem analisar tudo o que é bom analisar tudo e reter o que é bom não significa ver toda a locadora para depois só comprar os filmes que interessam. Significa analisar os filmes e só assistir aos que interessam. É um pouco diferente. E temos que às vezes deixar de inventar algumas desculpas. Vamos fazer um pouco o teste. Temos aqui um filme bastante conhecido, certo? Exterminador do Futuro. Em Portugal chama-se Exterminador Implacável. Os criadores e artistas. Primeiro teste. Que tipo de filmes costuma fazer Arnold Schwarzenegger? Que tipo de filmes? Violência. Ainda bem que o irmão não disse ação. Então, provavelmente há fortes possibilidades de termos outro filme violento. Criadores e artistas já vimos. Agora o assunto e título. O que significa extermínio? Se eu digo que exterminei as baratas, significa que eu as convidei para virem jantar lá à casa? Não, significa que eu acabei com a raça delas, certo? Futuro, quem conhece o futuro? Deus. Olha o que é que está dizendo. Temos provavelmente aqui um filme violento, que fala de cenas de aniquilação e tem conceitos futuristas relacionados com o lado espiritual. Olha a apresentação e o trailer. Eu tapei a imagem porque não interessa estarmos expostos àquilo que é negativo para aprendermos. Mas aquilo que ele tem na mão não é uma daquelas mãozinhas de coçar as costas. As fotografias também mostram, elas já mostram um pouco do filme. Mas o que fazemos? Ignoramos os rastros e não tão mal assim. Vamos agora ver o que é que diz o slogan e o argumento. Está um pouco pequena a letra, mas eu vou ler. Imagine que não sou eu falando, mas que é o pastor. E se o pastor dissesse esta frase, o que iria você pensar? A mulher cujo filho será a única esperança da humanidade. Em quem é que você pensa? Jesus e Maria. Se você olhar bem para este filme, ele é todo baseado em Apocalipse 12, que a mulher fugiu para o deserto e há todo este conflito entre o bem e o mal, um androide bom e outro androide mau. É um filme baseado na Bíblia. Agora a minha pergunta é, se estes indivíduos não acreditam na Bíblia, para que é que vão buscá-la como fonte de inspiração? Então temos um filme que vai abordar violência, sobrenatural e lado espiritual deturpado. Vamos fazer mais um teste. Filme Corpo Fechado. Analisando o assunto e o título, não ficamos a saber muita coisa. Talvez seja um documentário sobre cirurgias. O médico abriu o corpo e depois coseu tudo direitinho. Quem vai saber? Então talvez eu possa assistir a este filme. Agora, quando olhamos com um pouco mais de atenção, quem são os criadores e artistas? Bruce Willis. Que tipo de filmes costuma fazer Bruce Willis? Ação? Ação violentos são. Olha só, o Sexto Sentido. Vamos pular este. Armagedon, será que é uma série de estudos bíblicos? Ele vai ensinar exatamente o contrário do que estamos ensinando na igreja sobre o que é Armagedon. E onde é que ele foi buscar esta palavra?
Olhem o colega dele, Samuel L. Jackson. Olhem os filmes. Duro de Matar. A Vingança já não pertence a Deus, pertence a ele. Pulp Fiction, um filme do qual, se você tirar os palavrões, vai ficar sem diálogo. Tempo de Violência. Que tipos de filmes estes indivíduos estão fazendo? Agora olhe um pormenor muito interessante, muito interessante. Olhe quem é o diretor e roteirista. É o mesmo que fez o filme O Sexto Sentido. Olhem só. Produziu o filme O Sexto Sentido e convidou o amiguinho dele com as mesmas crenças, Bruce Willis. Aí produziu o filme Corpo Fechado e convidou o amiguinho dele com as mesmas crenças, Bruce Willis. E depois vamos ver outros amiguinhos dele com as mesmas crenças que ele convidou e que talvez não tenhamos consciência que sejam tão errados assim. Olha o slogan e argumento. Você acredita no poder superior. Quem é o poder superior? Repare que eles nem utilizaram o artigo indefinido, num poder superior. Está dizendo, por outras palavras, você acredita em Deus? Questionando a sua fé. Então, o que é que vamos buscar positivamente neste filme? Um homem que está enfrentando o próprio destino. Um homem estranho, sombrio, fanático. Sobrenatural, espiritual e de deturpação. Enfim, se fizermos uma viagem, será que estamos sozinhos na imensidão do universo? O George recebe uma força especial, capacidade mental. Olha só, o enviado, criado pela ciência, entregue pelo inferno. A liga contra o mal, mas a maior parte das pessoas diz assim, não tem mal nenhum. A misteriosa Hong Kong é o cenário perfeito para um violento conflito entre diferentes etnias de vampiros. Eu queria fazer uma pausa. A maior parte das pessoas sabe que eu não costumo citar coisas diretamente, mas eu faço algumas exceções. E aqui eu queria fazer a primeira exceção. Eu queria dizer-lhe claramente o seguinte: quando você deliberadamente decide trazer para a sua casa, assistir, embrenhar-se, enamorar-se, guardar na sua prateleira filmes, livros ou conteúdo que abordem material como vampiros, bruxas boas, bruxas más, gnomos, duendes, feiticeiros, anéis com poderes mágicos, varinhas mágicas e escolas de magia, você está automaticamente derrubando as barreiras de defesa que Satanás pôs, que Deus pôs contra Satanás. Significa isto: quando Satanás quiser invadir o seu lar e a sua vida e Deus enviar um anjo para o proteger, Satanás vai perguntar: o que é que você está fazendo aqui? Eu vim proteger o Filho de Deus. Filho de Deus, você não me faça rir. Você já viu o que é que esse indivíduo tem em casa? Este indivíduo aceitou deliberadamente ter conteúdo que ele sabe que é meu. Então eu posso entrar e o anjo vai ter que dizer, porque Deus não se opõe à sua liberdade de escolha. Se você escolher ter estas coisas na sua vida, Satanás terá acesso e permissão para ter acesso à sua vida. Ninguém que esteja enamorando, insistindo e dando pouco valor a estas coisas, pensando só que é para vender, poderá esperar de Deus proteção, nem para a sua vida, nem para a sua mente, porque Deus respeita a sua liberdade de escolha. Cuidado, porque muitas vezes vamos ver estas coisas de forma ingênua. Olha só, os últimos dias, você acha que estas pessoas não sabem do que estão a falar? Os jogadores foram escolhidos e o fim do jogo está próximo. É claramente a dizer que estamos a chegar ao fim. Se você pegar aos extras deste filme, neste filme este ator faz de Lúcifer, Satanás, e Arnold Schwarzenegger, nos extras deste filme, diz assim: o produtor me ligou e disse: Arnold, eu tenho um adversário que você nunca enfrentou na tela. E eu perguntei quem? Ele disse: o diabo. Eu disse: oba, e topei fazer o filme. Normal. Vejam que toda a terminologia, a última profecia, Highlander, você já prestou bem atenção? Highlander é a história dos demónios, você já reparou? Highlander são os imortais, uma raça que está presa na terra há 6.000 anos e que vive em conflito entre si,
e que só morre se lhe cortarem a cabeça. Olha esta frase: quando ser imortal se torna um castigo, um guerreiro luta pelo direito de morrer. Qual é a classe de seres para quem ser imortal é um castigo? Demónios. Para todos nós ser imortal é um prémio. Olha o título deste episódio: a ressurreição. De onde é que eles foram buscar isto? Estamos brincando com questões sérias, doutrinárias. Anjos da noite. Durante séculos, duas raças rivais evoluíram escondidos dos humanos. Quais são as duas raças rivais que nós não podemos ver? Olhe para o outro filme ao lado: Anjos Rebeldes. Você quer mais claro que isto? Quer? Então eu vou-lhe dar. Existe uma guerra no céu e o inferno pode explodir. Olha o slogan: algumas pessoas perdem a fé porque o céu lhes mostra pouco. Mas quantas perdem a fé porque o céu lhes mostra demais? Presta atenção. Um grupo de anjos renegados liderados por Gabriel. Quem foi que ficou no lugar de Lúcifer no céu? Você pensa que eles não conhecem doutrinas? Decide destruir o céu e fazer dele um novo inferno. Uau, Lúcifer estava certo. Afinal ficámos aqui e o céu afinal não presta para nada. É melhor a gente transformá-lo. Lúcifer afinal tinha razão. Do inferno, ecos do além, enfim, hoje cada dia ficou mais popular, a casa amaldiçoada, a cidade dos amaldiçoados, possuídos. Olha só, tem um anjo negro de asas abertas e diz assim: ele está no meio de nós. Eu não sei se você reparou, mas Richard Gere, um ator perfeitamente normal, está na Última Profecia. Denzel Washington, um ator perfeitamente normal, está em Possuídos. Eles não estão só pegando nos atores maus que se envolvem com filmes com exorcista. Olha só, Estigmata. Os jovens da minha igreja foram assistir a este filme e acharam que eu era quadrado porque eu não fui. Agora, será que serão só os filmes maus ou alguns filmes menos notórios? Um produtor de Hollywood disse assim: quando eu quero convencer as pessoas de algo, eu produzo comédias sobre isso, porque isso baixa as suas defesas. Nós às vezes nos embranhamos tanto nesta indústria que nem nos apercebemos de que estamos blasfemando contra Deus e rimos ainda sobre o assunto. Somos capazes de levar um filme que tem um slogan assim: Bruce evoca Deus com toda a raiva do mundo, então Deus concede ao jornalista todo o seu poder. E ainda achar engraçado. Um filme que se chama O Todo-Poderoso, que é uma expressão que só se aplica a Deus. Eu estava fazendo esta palestra numa igreja e perguntei assim, com uma certa ironia: quem é o Todo-Poderoso? E uma criancinha no primeiro banco respondeu: Jim Carrey. Você entende o que é que está sendo gravado na cabeça das crianças e porque é que Satanás usa estas expressões? Mas não é só lá fora, olha aqui: Deus é brasileiro. Cansado dos erros cometidos pela humanidade, Deus resolve tirar umas férias nas estrelas. Uau! Eu não sei se você se importaria que eu escrevesse livros e produzisse filmes xingando o seu pai. Mas se alguém produzir livros e filmes xingando o meu pai, eu não quero nada com essa pessoa. Eu não vou assistir ao que ela produz e não vou ficar acompanhando a sua carreira. Nós temos que ver quem é que temos por pai, porque um está xingando o outro, parece. Olhem só, filmes novamente sobre as mesmas coisas. Vamos rir sobre as coisas sérias como Vida para Além da Morte, porque você vai baixar as suas defesas e estar mais apto a gravar. Mas agora, se você pensa que este filme é muito complicado, vamos entrar, porque o terreno está a ficar apertado e o tempo também. Olhem só, será que eu estou a dizer que só podemos ver ou filmes para crianças ou só filmes religiosos? Estou a fechar tanto o cerco? Repare nisto. Está a ver este filme? Você acha que é muito diferente deste? O outro é para adultos, este é para crianças. Mansão Mal Assombrada. Que bom. Eu levo os meus filhos à igreja e ensino sobre a doutrina e depois deixo-os em casa assistir a filmes para eu não ficar preocupado e ensino sobre a outra doutrina. Olhem o slogan: prepare-se para uma emocionante vida após a morte. Em uma comédia aterrorizante da Walt Disney Pictures. Alguém me pode explicar isto que eu não consigo entender? Eu sei o que é estar aterrorizado e sentir medo, ou sei o que é rir. Agora, uma pessoa que ri e sente medo ao mesmo tempo, eu acho que alguma coisa não está batendo certo. Comédia aterrorizante, alguém me pode explicar o que é isso? Isto é jogar com as emoções. Mas espera, eu devo estar enganado, porque isto é da Walt Disney. Walt Disney é uma empresa de qualidade que produz material de qualidade. Olhem qual é o slogan da Walt Disney:
Entretenimento familiar. Deve haver algum erro aqui. Que tipo de entretenimento e famílias a Walt Disney realmente apresenta? Vamos analisar. Primeiro, o seu fundador, Walt Disney, era ateu. Se você fosse um ateu, iria fazer uma empresa para promover a Deus ou despromover a Deus? O seu ex-diretor, Eisner, era presidente da Hollywood Support, um movimento pró-gay. Ele assumidamente é gay. Depois, a Disney promove o movimento e a agenda de eventos gay. No dia gay, se você vier vestido com alguém do mesmo sexo de uma forma igual, vocês vão entrar sem pagar. Interessante, não é? Agora, além de receber calorosamente o Gay Day, a Disney foi beneficiante do National Gay and Lesbian Task Force nos anos de 93 e 97. Ou seja, parte dos lucros que ela fez com o dinheiro que você deu, ela pegou e foi dar apoio aos movimentos gay. O filme Missão Impossível fez, no segundo final de semana, $100 milhões de lucro. Quando nós investimos nesta indústria, temos que decidir em quem estamos investindo. Se são, como eu já disse, nos R$20 que a igreja consegue juntar por mês, ou se são nos R$20 que você sozinho gasta em filmes durante o mês. Porque, dependendo de onde você investir, desse lado você está. Quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não investe com a doutrina, está a investir do outro lado, com Satanás. Mas o caso vai ficar um pouco mais complicado, olhem só. 40% dos funcionários admitidos pela Disney são gays. Eu estava fazendo estudos bíblicos com uma mormon americana, aí ela me disse, isso é mentira, eu já trabalhei na Disney. São 70%. Agora, repare, você pode pensar, lá vem este Portuga outra vez exagerar. Pare e pense, porque eu nem precisava de trazer estas sondagens, se você estivesse não ignorando os rastros. Diga-me qual é o filme da Disney que lhe apresenta uma família completa e normal. Você já parou para pensar que o Rei Leão perdeu o pai, a Cinderela é órfã e vive com a madrasta, o Nemo perdeu a mãe, a Pequena Sereia perdeu a mãe? Eu não sei, quer dizer, para quem quer apresentar entretenimento familiar, que famílias estão desastradas, coitadas. A ideia é central e simples. A Disney não lhe quer apresentar ao seu filho um modelo de família normal. Ela quer que ele entenda o conceito de que, para ser feliz, melhor ainda se ele não tiver uma família completa. De que ele não precisa de uma família completa para ser bem-sucedido. Esse modelo de pai-mãe é o maior ataque satânico. E a Disney não só quer promover um modelo errado de famílias, como a maior parte dos filmes da Disney que eu conheço, na realidade eles chamam filmes para crianças, mas eu não sei crianças de que idade, deve ser para crianças de 45 anos para cima. Porque algumas cenas que tem nesses filmes, não há criança que aguente. Até cenas obscenas, como por exemplo no filme Shrek, que os bonequinhos estão cantando e fazem uma rima em que rimaria com uma parte do corpo. O que é que eu quero que os meus filhos fiquem aprendendo isso? Ou piadas insinuosas da sexualidade, ou olhares lascivos. A ABC, um canal que a Disney financia, lidera a apresentação de gays no horário nobre. É clara a estratégia. Mas não é só homossexualismo. A Disney claramente passa filosofias pró-gay e mensagens subliminares e espiritualistas nos seus filmes. Quer ver? Qual é o filme que a Disney escolheu para produzir que fala sobre coisas positivas ou que não está pegando lendas da antiguidade como Hércules, lendas de Roma, que tem Hades, o senhor do inferno? Ou se não pega em bruxinhas boas, fadinhas encantadas e quer convencer o seu filho de que existem bruxas boas. Eu não encontro na Bíblia essa história de bruxas boas, diz que a feitiçaria é inimizade com Deus. Depois vemos o Rei Leão, coitadinho, perdeu o pai, mas aí vem o feiticeiro, que é a coisa mais normal do mundo, é você ter um feiticeiro, e vem e diz assim, olha para ali, está ali o teu pai,
Pai, e o pai diz: filho, você se esqueceu de mim, eu estarei para sempre contigo, busca a tua força interior. Por que você não leva o filho a uma sessão espírita? É mais simples, ele vai aprender mais depressa. Aí vemos exatamente a mesma coisa no Vale Encantado. A dinossaurinha perde a mãe e ali está ela, coitadinha, a mãe aparece: filha, a minha força está contigo. Será que isto é ingênuo? Temos o Mufasa, que é um leão com um pouco de gestos, e ao mesmo tempo temos, por exemplo, o gênio. Vocês sabem que o lilás, o roxo, é a cor gay. Quando vem os Teletubbies, aquele bonequinho gay, aquele bonequinho é o gay. Rosa para as meninas, azul para os rapazes, lilás para os que não se decidiram nem para um lado nem para o outro. Só que além do gênio ter uma cor bem promovida, ele também tem alguma linguagenzinha satânica. Gênio, você pode fazer qualquer coisa. Bem, qualquer coisa não. Eu tenho 3 limitações. Eu não posso matar pessoas, eu não posso ressuscitar pessoas e eu não posso fazer com que as pessoas se apaixonem. Que engraçado. Satanás não pode matar pessoas sem Deus permitir, não tem poder para ressuscitar pessoas e não pode interferir nos nossos pensamentos porque não tem acesso. Que coincidência. Mas não precisamos entrar nestes detalhes e conhecer a profundo. Podemos ver o que está dizendo claramente. Está dizendo lá o Aladim: eu roubo para comer porque preciso comer. Ótimo, o seu filho precisa de aprender isso. Filho, se precisares comer, o que é que estamos realmente gravando na mente das nossas crianças? Isto não precisamos entrar nas mensagens subliminares, porque elas existem. Desde o filme Bianca, Bernardo e Bianca, em que aparece uma foto de uma mulher nua, até ao filme Hércules, em que Hades, o Senhor do Inferno, diz assim: estou prestes a reorganizar o universo, ou seja, nova ordem mundial, e o único idiota que pode impedir isso está perambulando por aí. Faz uma cruz inflamada em chamas e aparecem em alguns frames a palavra Jesus. Eu depois nos DVDs vou deixar aí para vocês verem. Mas não precisa ir mais longe. Olhe bem para a capa da Pequena Sereia, você vai ver no centro do castelo um pênis com uma mão por baixo. São coisas claras. Sim, eu também fiz essa cara quando me disseram. São coisas claras, absolutamente claras. A Disney não esconde, já teve que fazer até indenizações por causa disso. O que é que isto interessa para o seu filho? Você acha que Satanás ia mesmo desperdiçar o mundo das crianças? Claro que não. Mas vamos falar do aspecto dos filmes religiosos. Só temos mais 3 horas de palestra, não é? Até o ônibus. Este era um filme, quando eu fui à videolocadora para fazer a seleção das imagens, o homem da videolocadora, um evangélico, disse: Daniel, eu sei que você só está juntando isso aí para a palestra, mas você tem que assistir a este filme. Eu disse: mas porquê? Este filme explica tudo sobre Apocalipse. Ele foi produzido por evangélicos, explica tudo sobre Apocalipse e Armagedon. Eu disse: mas é tão bom assim? É bom, você tem que assistir. Eu levei para casa. Aí nos extras tem os evangélicos a dizerem que juntaram muito dinheiro e fizeram uma coligação para poderem produzir este filme, para explicar às pessoas a batalha entre o bem e o mal. E este é o diabo que eles apresentam no filme. Aí encontrei um outro filme, produzido por uma outra facção religiosa cristã. Neste filme, Jesus de Nazaré é um Jesus assim bem radical. Ele faz milagres estilo tchan, sou ilusionista. Chama os discípulos assim: tu, segue-me. Eu, porquê? Segue-me. Está lá com Maria. Vai visitar Maria várias vezes. Ei, Maria, tudo animado. Maria. Enfim, ele é um discípulo, um Jesus bem radical. Ele nem tem consciência de que ele é o Messias. A mãe dele está tentando ensiná-lo e a fazê-lo compreender de que ele tem uma missão. Aí o pai dele morre e está lá morto e ele diz assim para Deus: por que é que o mataste? Ressuscita-o já. E a mãe chega e diz: filho, tu tens um pai que está nos céus. E ele diz: o meu pai não é outro senão José. Não é produzido por pessoas que querem atacar o cristianismo, são denominações cristãs. Mas quando se fala em filmes religiosos, ninguém pode deixar de pensar na paixão de Cristo. Eu costumo chamar a compaixão de Cristo. Não há quem possa assistir este filme sem sentir compaixão pelo pobre coitado, porque ele apanha do princípio ao fim. Mas tudo bem, vamos analisar o nosso pequeno teste. Não ignore os rastros. Criadores e artistas. Jim Caviezel
foi escolhido porque as suas iniciais são JC, Jim Caviezel, como Jesus Cristo. Ele tinha 33 anos e o último filme em que ele esteve envolvido foi O Conde de Monte. Coincidência. Mel Gibson cuidou de todos os detalhes e ele disse: eu quero que este filme seja fiel e quero que ele seja filmado em aramaico. Eu decidi, desde que vi a reportagem, que não ia assistir a este filme, mas aí recebi o telefonema de um amigo meu de Portugal. Daniel, é um diácono da minha igreja que tem uma banda de heavy metal com quem nós costumávamos tocar. Daniel, você já assistiu a este filme? Eu disse: não estava a pensar assim. Você tem que assistir a este filme. É o filme mais fiel à Bíblia que eu já vi. Até é filmado em aramaico. Eu disse: tenho certeza? Tenha certeza. Você tem que assistir. Você é um cara todo relacionado com o cinema e não gosta dessas coisas. Tem que assistir esse filme. Eu disse: bem, já que a Sara não quer saber. Foi dormir. Aí eu disse: bom, eu vou fazer o seguinte, vou ler a Paixão durante uma semana nos 4 evangelhos, porque a gente às vezes vê uma coisa num filme e fica pensando que leu na Bíblia, não é? Moisés e os 15 mandamentos, aqueles pequenos erros sem importância. Aí eu disse: eu vou estudar e ver bem, para ficar bem gravado, e depois vou assistir ao filme, sentado como se fosse uma crítica de cinema, como se fosse um trabalho normal para a escola, e assim o fiz. E eu depois vou mostrar daqui a pouco o vídeo. Mas queria falar de Mel Gibson antes de mostrar. Um resumo, não vamos ver o filme todo, calma, não fiquem entusiasmados. Mel Gibson, que tipo de filmes faz Mel Gibson? Desde Máquina Mortífera, passando por Coração Valente, Patriota. Se você abanar o DVD, vai salpicar sangue para todo lado, meu amigo. Então, de sangue este homem entende. Bom, qual foi o último filme no qual Mel Gibson esteve envolvido antes de decidir fazer um filme bem fiel à Bíblia? Sinais. Do que é que fala este filme? Fala sobre Stonehenge, um dos maiores templos satânicos, segundo o pastor Roger Morneau. Aparecem sinais na seara que nem os jornalistas, isto não é ficção, isto é verdade, você pode ver nas notícias. Os jornalistas de todo o mundo não sabem de onde ele vem. Já montaram vigílias, dizem que para fazer aqueles sinais com tanta precisão tinha que estar alguém no helicóptero e outra pessoa com o trator em baixo recebendo coordenadas. Montam vigílias, não se ouve um ruído durante a noite e no outro dia de manhã estão lá os sinais. Acredita-se que sejam de extraterrestres. Mel Gibson é um ator famoso e atores famosos recebem pilhas de propostas e escolhem a dedo onde querem participar. E ele decidiu participar num filme convidado pelo mesmo diretor de Sexto Sentido e Corpo Fechado, ou seja, um homem que só promove coisas satanistas. Se ele fosse um católico a 100% como ele assume ser, primeiro, ele não seria antissemita, como todo mundo sabe que ele é, porque depois do filme ele foi preso, conduzindo sob o efeito de álcool, dizendo esses F desses judeus. Eu leio na Bíblia: pelos seus frutos os conhecereis. Será que uma fonte de água doce pode produzir água salgada? Será que alguém que fez tudo sanguinolento e que entrou num filme satanista, de repente lembra-se que vai ser um cristão fiel, fazer um filme fiel e volta a ser um cristão infiel e beber e xingar os judeus? Será isso possível? Alguns dizem não, Mel Gibson ele inspirou-se no livro O Desejado. Bom, ele diz que se inspirou nas visões de uma freira católica da Idade Média, Catherine. Agora, eu fiz um pequeno resumo do filme e gostaria que dessemos uma curta olhada. São apenas algumas cenas, nós vamos ver o que é o objetivo real de Mel Gibson. Bom, para começar, temos aqui os discípulos de Cristo e todo mundo olhando para a lua. Eu não sei em qual dos capítulos, não sei se é livro apócrifo, mas eu nunca vi tanta importância na lua na Bíblia. Jesus olha para a lua, os rabinos olham para a lua, os discípulos olham para a lua, todo mundo olha para a lua. Mas tudo bem, pode ser a criatividade do artista. Agora, nós vamos ver tranquilamente, juntando algumas cenas,
como Mel Gibson nos quer dar algumas aulas. Normalmente já se espera que um filme bíblico tenha erros, como por exemplo na Bíblia diz-se que os discípulos ficaram à parte, mas no filme de Mel Gibson eles estavam assistindo tudo junto de Jesus. Enfim, foi um pequeno detalhe que escapou. Depois, na minha Bíblia, também não encontro Jesus falando com Satanás, assim tão abertamente, senão no deserto da tentação. Mas a Bíblia de Mel Gibson deve ser outra versão. Não sei que Marilyn Manson é este, quando faz um fade entre uma imagem e outra. Entre a imagem de Jesus e a imagem de Satanás, fica uma figura estranha. Depois, Mel Gibson quis tornar literal uma figura de estilo bíblica, que é: ela te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Mas ele esqueceu a parte de ferir o calcanhar. Então ele quis pôr isso de forma literal e põe uma serpente que vem e ela nem chegou a morder Jesus, mas Jesus já lhe deu uma boa pisadela na cabeça. Isso nos revela claramente que Mel Gibson não leu o Desejado, porque no Desejado diz que Jesus nunca fez mal a nada da natureza, porque ele sabia que ela estava assim fruto do pecado. Aqui vem a serpente e Jesus vai ter um ato um tanto ou quanto agressivo. Mas poderão dizer: Daniel, também não vamos ser preciosistas, nem todas as pessoas têm o mesmo conhecimento que nós. Mas algumas pessoas talvez tenham mais conhecimento do que nós e nos queiram ensinar esse conhecimento. E é isso que eu queria mostrar-lhe. Vamos então apertar os cintos e começar a nossa viagem. Mais um pequeno errinho antes de avançarmos para as doutrinas. Na minha Bíblia, quando perguntaram a quem procuras, e ele disse Jesus de Nazaré, ele disse: eu sou, os homens caíram para trás. A Bíblia de Mel Gibson tem uma pequena diferença. Depois vamos ver que existe uma coisa no cinema que se chama roteiro psicológico. Os psicólogos estudam como conduzir as suas emoções. Aí tem uma cena de ação, depois tem uma cena romântica, tudo é estudado. Na minha Bíblia, só Pedro sacou da espada e cortou a orelha. Mas na Bíblia de Mel Gibson, por causa do roteiro psicológico, é necessário um pouco de ação. Eu não estou vendo discípulos de Cristo envolvendo-se em pancadaria com os soldados, porque isso não seria um bom testemunho, e Jesus nem sequer permitiu a Pedro fazer mais nada, quanto mais todos entrarem em pancadaria. Mas você tem que sentir alguma emoção forte para começar a sentir pena da vítima. Este é o efeito. Primeiro você sente pena da vítima porque ela sofre ao longo do filme, para depois você estar tão revoltado e aceitar qualquer tipo de justiça, até a vingança, como resposta. Então, vemos que isso é o que acontece. Jesus finalmente é preso e começa aquele trabalhar da sua emoção de revolta. Vamos bater nele, vamos jogá-lo nas masmorras, vamos fazer tudo para você começar a ficar revoltado. Este homem, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Na minha Bíblia também não aparece nesta cena deste olhar de Jesus para Judas, e muito menos esta coisa que eu não sei bem o que é que aparece ao lado de Judas. Parece rápido, vamos ver um pouco mais devagar. Será que é um demónio? Ou é um monstro? Será que misturaram este filme com Alien? Não percebi. Olhem só. Vamos ver que Mel Gibson nos quer dar uma aula de satanologia. Ele quer ensiná-lo coisas como: anjos são crianças, crianças são os anjos. Crianças boas são anjinhos bons. Crianças más são demónios. Veja como as crianças vão transformar-se, transfigurar-se em demónios. Será que sou eu que estou exagerando? Judas vai chamá-los de Satanaia, ou seja, Satanás, demóniozinhos, e eles vão se transformar, vão perseguir Judas, e depois aparece o chefe de comando das operações, o próprio Satanás no meio. Então é clara a mensagem. Estão a ver? Ali está Satanás comandando. Para já na minha Bíblia nem há essa história de demóniozinhos ou crianças perseguindo Judas. É muita criatividade, mas é criatividade com um objetivo. Veja, aparece fazendo o papel de Satanás. Parece que é um homem com jeitos efeminados, mas quando você vai ver os atores do filme, é uma mulher que faz o papel de Satanás. Então vemos que Satanás é apresentado assim como uma figura meio delicada, que não sabe bem o que é. Depois temos algumas cenas bem criativas que só podem ter sido da visão de Catherine, porque eu não sei o que é que isto tem a ver com Bíblia.
Será que algumas pessoas dizem que ele está querendo mostrar o que Satanás fez ao mundo, mas vejam que novamente temos um demónio aqui, porque a expressão, as pálpebras, tudo é a mesma coisa que vamos encontrar com os demónios que estão atormentando Judas. Depois ele nos vai mostrar conceito errado sobre o inferno, como um lugar onde estão os cadáveres e está ardendo e tudo, e quem morre vai para lá. Enfim, depois da aula de satanologia, vamos passar à aula de culto mariano. Maria tem uma premonição e ela é basicamente quem controla as operações. Na Bíblia, Jesus diz assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora, ou não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai. Mas neste filme ela sabe que há algo diferente na noite em que Jesus é preso. Ela tem como que uma interação, e agora veja a intenção aqui desta cena. Maria chega, o filho está nas masmorras, ele pressente a sua presença, a câmara se baixa e faz um contraplano picado, ficando Jesus, que curva a cabeça em submissão, Maria, ou seja, ela é como uma intermediária entre Jesus e Deus. Veja, Jesus pressente que a mãe está em cima e se curva em submissão. Depois, vamos ver que Maria tem um papel preponderante. Ela interage com o filho, mesmo que à distância, como que estando a perceber tudo e acompanhando tudo. Uma mulher forte, não é? Que se nos quer transmitir. Mas, para um filme fiel, ela não está com roupas muito judaicas. Parece umas roupas um pouco católicas. Não seria melhor ter posto uma roupa fiel judaica? Agora vejam este soldado, o que ele vai aprender e ensinar-nos sobre o culto mariano. Ele pergunta quem é ela, o outro soldado vai informá-lo de que ela é Maria, e aí, vejam que ele não faz mais nada sem pedir a autorização dela. Vai olhar primeiro para ela, sempre. E algo de extraordinário há no olhar de Maria e no sangue misturado em água, que este homem se converte. Poderoso. Deve ser panteísmo. O filme vai a detalhes incríveis. Aqui temos a cena La Pietà, de Miguel Ângelo. A colocação. E ela com roupas de freira. Se vocês repararem bem, não são roupas judaicas, claramente judaicas. Correr rapidamente. Fazer uma pequena pausa. Ok. Se você abrir o livro de João, você vai descobrir que esta cena de 25 minutos não passa de uma linha de um versículo. Não chega sequer a ser um versículo completo. Este homem é fantástico. Consegue pegar numa linha de um versículo e fazer 25 minutos de filme. Agora deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Será que eu posso apresentar este filme ao meu filho de 3 anos? Não. Mas será que eu posso ler a crucificação e o açoitamento de Cristo na Bíblia? Sim. Então, das duas uma, ou este filme me conta mais do que eu preciso de saber para compreender o sofrimento de Cristo, ou a Bíblia me conta menos do que eu preciso de saber para compreender o sofrimento de Cristo. Agora, reparem, eu vou pular porque Jesus teria recebido uma quarentena de açoites menos um, mas neste caso há todo um sadismo na cena e todo um objetivo de impressionar-nos, porque é aqui que o filme trabalha. Então, vemos que Jesus é bem massacrado. Eu não sei se alguém poderia humanamente, se algum médico pode dizer se alguém poderia humanamente sofrer tudo isto. O ator até vestia uma roupa e as cenas de violência só param para trazer mais doutrina. Agora já falámos de satanologia, culto mariano, agora vamos falar um pouco de santo sudário. Todas as lendas que Jesus terá limpo o seu rosto num pano e que ficou gravada a sua imagem. Depois voltamos à violência, até se veem as costelas. Alguns dizem que esta violência é para nos mostrar o que Jesus sofreu, mas o grande mistério do sacrifício de Cristo não está só no seu sofrimento, está em ter-se doado ainda antes do sofrimento começar. E eu queria que entendêssemos o seguinte: este Jesus também é um que abre a boca no matadouro, gotas de sangue pingando ou salpicando em câmara lenta. Isto não lhe explica o sacrifício de Cristo, isto só serve para o impressionar. Muitas pessoas dizem assim, agora presta atenção, temos aqui uma cena, Jesus é virada
virado, a cruz cai, levanta-se o pó, Maria está em pânico, mas olha agora o que acontece. De repente ela levanta os olhos, ganha coragem e vai olhar e ver uma cena extraordinária. Jesus está exercendo o seu poder divino para não tocar no chão. Ela olha para um lado, olha para o outro, para ver se mais alguém está a ver esta cena, e vai se levantar calmamente, porque o seu senhor, ou talvez como diz o código da Vinci, amante secreto, fez um milagre em favor próprio, para lhe mostrar que ele ainda é Deus e que está no comando. Então fica tranquila, querida. Vejam que ela já não tem a mesma expressão de pânico. E vejam que a cruz na realidade não está presa em lado nenhum, porque ela levantou poeira e agora, depois de se ajustarem os pregos atrás, ela vai ser virada de costas para baixo e só depois é que vai ser posta no buraco. Tudo isto sempre com muito sadismo. Estão a ver? Ou seja, uma blasfémia. Jesus terá utilizado o seu poder em benefício próprio. Daí vemos outra vez gotas em câmara lenta, importante para nós ficarmos bem impressionados, e vamos ver outra vez outra doutrina: quem for mau é castigado logo por Deus, e quem for bonzinho vai para o céu. Eu não sei de onde é que apareceu este corvo, se é o corvo de Noé, porque na minha Bíblia não está. Como não voltou, talvez... Bom, aí o bonzinho vai logo. Mais uma cena para impressionar. Agora vejam mais culto mariano. Toda a tradição católica, que eu respeito, minha mãe foi até católica, mas isto é exatamente a mesma indumentária. Uma mulher vestida com trajes católicos que vem fazer exatamente o mesmo ato. Agora diga-me, honestamente, se este Jesus está morrendo por causa do peso dos seus e dos meus pecados, ou porque apanhou muita paulada. É a destruição do Evangelho. Muitas pessoas dizem que leram a Bíblia, leram o Desejado de Todas as Nações, mas quando assistiram a este filme decidiram vir para a igreja. Poderoso, é mais poderoso que a Bíblia e o Desejado de Todas as Nações, ou apresentam um cristianismo emocional próprio de um novo sistema cristão que traz o anticristo. Vejam, mais erros doutrinários. O véu do templo se rasgou de alto a baixo com o terremoto, significando que o homem agora tem acesso a Deus pela morte de Cristo. Mas Mel Gibson, como não gosta de judeus e como quer dizer que todo o sistema judaico já foi, rasga o templo de alto a baixo. A Bíblia diz o véu. Agora vejam, afirma-se que deve-se guardar o domingo porque Jesus ressuscitou ao domingo. Olhe quanta importância o filme dá a esse facto. Depois de mostrar bem que os judeus afinal já não interessam para nada, nem o sábado, acabou. 3 segundos de ressurreição. Eu pensei que a ressurreição fosse mais importante. Amigos, o ponto central daquilo que eu quero explicar. Este filme tem sido passado em igrejas nossas em horário de culto, em vez da pregação. Se possível, enganaria até os escolhidos. Não é só um tonto de cabelos compridos com feridas nas mãos, dizendo que é o Cristo para a frente e para trás, que vai enganar, se possível, os escolhidos. São coisas que são muito parecidas com a verdade, quase iguais, mas que para quem não está lendo com atenção a Bíblia, o Espírito de Profecia, conhecendo o quadro profético, sabendo os detalhes, não vai notar. A maior parte das pessoas a quem eu mostro este resumo, elas dizem: eu nunca reparei, eu vi o filme, fiquei bastante sensibilizado e nunca reparei. É quase impossível não ficar sensibilizado por este filme. Mas isso não quer dizer que ele seja um filme verdadeiramente fiel. E quando um diácono da minha igreja me diz isto, eu tenho que ficar preocupado que tipo de Bíblia ele está lendo. E o que eu quero dizer não é alarmar nem ser alarmista com esta situação. Eu quero que você entenda que Satanás está preparando um novo tipo de cristianismo, um cristianismo emocional, não espiritual e racional, e que ele vai arrastar a humanidade e, se possível, até os escolhidos. Aqueles que não estiverem atentos não serão escolhidos, porque serão enganados.
Então temos que abrir os nossos olhos. Bom, eu tentei correr, mas é difícil. E eu gostaria que não se prendessem aos exemplos que nós falámos, tanto de música como de cinema. Nós teríamos muitas outras coisas para falar, mas que se prendessem ao conceito essencial. Vivemos numa fase complicada. Estão-se definindo dois grupos dentro do povo de Deus, da Igreja de Deus. Um deles é o povo de Deus e o outro está abraçando um falso cristianismo sem se aperceber. Está abraçando um cristianismo carismático, um cristianismo emocional, um cristianismo de sentimentos, sensorial. E que você está no vale da decisão, no limiar de escolher um destes rumos. E se não ficar atento, se não prestar atenção à Bíblia, ao Espírito de profecia, você não vai distinguir, talvez nem a cegada do falso Cristo. E se distinguir, mesmo assim não terá forças para resistir. Deus nos deu um sinal que antecede a chegada da chuva seródia, o ponto fulcral da decisão dos cristãos para a sua salvação. Porque quem não receber esse azeite especial suplementar para a lâmpada não vai entrar nas bodas. E esse sinal é o falso reavivamento, o falso autoclamor, o falso crescimento de um falso cristianismo muito parecido. Esse sinal já chegou. Significa que o tempo de você se preparar para a chuva seródia já chegou. E que ela pode chegar a qualquer momento. E que se você não estiver preparado, vai fazer o papel de uma virgem louca que não tem dose suplementar de azeite na lâmpada. É muito sério. E o Espírito de Profecia nos diz que nem um em cada 20 está consciente da realidade dessas coisas e que nem um em cada 100 está preparado. E que muitos arrodos, muitos em grande número, vão abandonar as nossas fileiras por falta de força espiritual. No final vai haver dois grupos de pessoas que se vão ajoelhar perante Cristo, reconhecendo que Ele é o Messias, que Ele é justo e que Ele é fiel. Um grupo são os salvos e outro grupo são os perdidos, que vão reconhecer isso junto com Satanás, mas estando perdidos. Vão reconhecer que tiveram toda a informação, todo o conhecimento, todas as possibilidades, mas que não tomaram uma decisão e não assumiram um compromisso. Está na sua mão escolher em que grupo você vai ficar. Então, vamos ouvir e refletir sobre esta questão fundamental da nossa vida espiritual e da nossa salvação. Eu sei que amanhã é um dia de trabalho e quero agradecer o seu esforço, mas entenda que o importante não é ter esta informação, porque o diabo também a tem. O importante é colocá-la em prática na sua vida, orar para que Deus ajude a selecionar a música que Ele lhe pede do seu povo e a selecionar o tipo de entretenimento, não apenas de diversão, que Ele nos pede. Aplique esta informação na sua vida. Isso fará a diferença. Querido e santo Deus, a Tua mensagem é clara. Este é o caminho, andai por ele. O Teu apelo é claro. A quem enviaremos nós? E a nossa resposta também deve ser clara. Eis-me aqui, envia-me a mim. Queremos pedir-te força do Teu Santo Espírito para poder não só ser cristãos de conhecimento, mas principalmente de ação. Para colocarmos estas verdades em prática na nossa vida e entendermos que se a luz vem, ela vem de Ti, e se ignorarmos esta luz, seguiremos em trevas e sem Ti. Te pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre esta igreja e força para que entendamos que ter acesso a esta informação é apenas o início de uma longa e penosa jornada, mas que essa longa e penosa jornada leva para a eternidade. Ajuda-nos a fazer esse caminho e estar contigo um dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir um processo semelhante ao de ontem,
Quem quiser fazer a pergunta poderá vir e fazer. Se alguém tiver alguma timidez pode escrevê-lo, mas eu vou pedir que hoje sejamos bem concisos e bem diretos na nossa pergunta. Eu vou tentar também sê-lo na minha resposta. Eu sei que não é um assunto talvez com tantas perguntas como o da música, mas sei que apesar de tudo há algumas dúvidas. Então não sei se há alguém que queira ser o primeiro. Você tem visto a televisão e acha que tem alguma coisa que sirva dentro da televisão? É uma pergunta forte. Infelizmente acho que é a primeira pergunta que eu não vou poder responder. Eu não tenho televisão em casa à vontade mais de 5 anos, talvez bem mais. E recentemente nós colocámos a televisão em casa para monitorar o canal no qual estamos trabalhando, e mesmo assim não assistimos tanto. Eu quando quero assistir notícias eu entro no site de algum canal ou de uma rede de informação, clico na notícia, assisto e fecho. Então a única coisa que eu tenho assistido de televisão é realmente isso. Então não posso mesmo dizer. Mas eu penso que apesar de tudo a resposta é um pouco clara. Se quando eu deixei de assistir televisão já estava como estava, eu duvido que tenha ficado melhor. Principalmente com os reality show, como é que se chama hoje aqui? Não só o Big Brother, mas todos esses shows. Agora a televisão não pega na fantasia, ela pega e explora a realidade da desgraça dos outros. E as pessoas, se você pensar assim, se você passar uma média de 3 horas em frente à televisão por dia, ao fim de uma vida, você terá passado 8 horas fazendo essa atividade. O que poderíamos aprender e fazer em 8 horas? Eu vou-vos dar uma dica. Se quiser resistir a este tipo de coisas, televisão e filmes, eu, como já disse, eu era viciado. Assistia 2 filmes por dia e à segunda-feira, que o cinema era mais barato em Portugal, eu assistia cerca de uns 4 ou 5 filmes. E hoje eu passo quase um ano inteiro sem ver um filme. Porquê? Eu estou demasiado ocupado. É como as pessoas perguntam: o que é que você faz ao sábado à noite? Como é que você resiste? Eu não tenho nem como resistir, porque sábado à noite acabo as palestras às 9, vou para casa, não estou com paciência para fazer mais nada. Então, quando nós nos embranhamos com o trabalho de Deus e com o evangelismo, com o estudo, às vezes não chega tempo e nem chega sequer a dar chance de haver uma tentação. Claro, por exemplo, no ônibus eu senti alguma tentação e acabei por conseguir dominar, graças a Deus. Mas eu diria que o problema é que você não consegue filtrar pacotes. O meu conselho aos cristãos é: não assista pacotes que você não consegue filtrar. Se você quer ver algum programa de televisão, grave e controle. Se você quer ouvir alguma música, grave e controle. Porque o programa de televisão em direto você não consegue, a televisão você não consegue desligar. Esse é um truque que estamos utilizando ao contrário. Como as pessoas não conseguem selecionar, a gente põe música e depois põe uma mensagem. Então elas embranhadas já assistem uma coisa e outra. E os outros estão a fazer o mesmo ao contrário, só com más intenções. Então eu desaconselharia que víssemos um aparelho o qual não conseguimos controlar. Chegou aqui uma pergunta para que a gente pudesse fazer. Na área de publicidade, as grandes marcas são oferecidas a Satanás. Qual a atitude diante disso? Devemos usar ou não? Hoje está pesado. Olhem, se você reparar, talvez até o irmão Odair seja o mais interessante de perguntar um pouco sobre sociedades secretas, e ele tem muita informação. Praticamente os símbolos da maçonaria estão em todas as grandes marcas. Por exemplo, se você reparar, o símbolo principal da maçonaria é o compasso aberto e tudo mais. Se você inverter, esse é o símbolo da Citroën. Se você esticar, esse é o símbolo da Renault. Se você virar, é 2 vezes o símbolo da Volkswagen. Interessante. Podemos pegar também em alguns símbolos. Se você vir, muitos canais de televisão têm o olho do anticristo. O SBT acho que tem esse símbolo. Alguns canais americanos têm esse símbolo. Muitas redes de produção de cinema têm esses símbolos. Por exemplo, a Creative, o A dela é o compasso maçónico. Se você vir a HBO, HBO,
O O dela é um símbolo paganista, um símbolo fálico. Ele representa a sexualidade masculina. Se você vir, por exemplo, a DreamWorks de Steven Spielberg, é uma meia-lua, outro símbolo maçom. Estas indústrias estão pejadas, e isto é muito simples. Satanás domina o Papa Negro domina não só o lado religioso, como as sociedades secretas. Podem perguntar, que o Odair vai explicar. As sociedades secretas dominam toda a liderança mundial, os grandes governadores, os grandes estadistas, as famílias reais europeias e de outros países. E essas famílias dominam os países e, por sua vez, dominam os empresários, que também estão associados às sociedades secretas. Os empresários dominam o cidadão comum. Então, é óbvio que as pessoas mais prominentes, as indústrias mais sucedidas, estão devotadas e estão controladas. E elas vão produzir conteúdo que molda a mente do cidadão comum. Então, sim, a maior parte dessas indústrias, ela está devotada, direta ou indiretamente, na sua liderança, ou na sua essência, ou nas suas filosofias, ao satanismo. É por isso que se torna tão difícil de selecionar, e as pessoas dizem: mas o que é que eu vou assistir então? Não há nada para assistir. Porque tudo está controlado. E basta ver, se pegarmos em Steven Spielberg, por exemplo, o que ele fica produzindo, o Milagre da Rua 8, Aliens que vem, Cocoon, desde o início da história, um poder especial numa concha que está numa piscina e que os idosos agora ficam jovens. Jedi, não é? Com George Lucas, assumidamente a postura de George Lucas é clara. Então, se pegarmos o historial dos grandes homens de cinema, desde os atores até os produtores, nós vamos entender claramente que eles estão querendo doutrinar-nos. Ghost, o fantasma do amor, é difícil, repare, é interessante isto, olha este pormenor. Você consegue encontrar filmes que contam o erro doutrinário com fidelidade. Mas quando encontra filmes religiosos, sempre tem erros. Porquê é que não há erros nos filmes de doutrinas erradas? São fiéis, explicam tudo sobre o espiritismo com fidelidade. Mas quando fazem um filme religioso, sempre tem erros. Porque é óbvio que eles, primeiro, não estão relacionados com Cristo. Segundo, não estão interessados em produzir material fiel a Cristo. Eles estão preocupados com outros interesses financeiros e outros interesses espirituais que são controlados por trás. Não é coincidência estes símbolos estarem pejados e espalhados por todas estas indústrias. Eles elevam aquilo que tem a ver com o que eles acreditam. Não sei se eu posso fazer duas perguntas, né? Pode. Então, eu só vou dar uma resposta, mas pode fazer. Não, duas perguntas. Assim, Estou brincando, irmão. A primeira pergunta seria assim: se continuar essa pregação que o senhor está fazendo agora, nesse momento, haverá uma reforma na igreja? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: nós deveremos assistir a nossa TV, como somos na TV religiosa? Este homem quer rolar a minha cabeça. Eu não dou peixes, eu ensino técnicas de pescar. Dei informação suficiente para fazermos uma seleção. Se a nossa TV estiver enquadrada nessa informação, se a música que transmite não tem batida sincopada, elevada na batida rítmica do tambor, que está no lugar errático, serve. Se a nossa TV transmite estas coisas, serve. Eu diria que, como é óbvio, ela será melhor do que as outras. Se não for assim, estamos num caso terrível. Mas também é óbvio que está cada vez mais parecida com as outras. Não estou dizendo isso como crítica, eu acho que nem fiz sequer nenhuma opinião, porque isto é um reparo factual. Só se for cego é que alguém vai dizer o contrário, não é? Isto é um facto. Agora, sem dúvida que há muita coisa boa que podemos assistir na nossa televisão, e há alguma coisa boa que podemos talvez selecionar. Então, posso dizer-lhe com honestidade e franqueza, porque um servo de Deus não pode falar de coisas politicamente corretas ou convenientes. Ele tem que ser franco, mesmo que isso ponha em risco a sua vida, ou o seu acesso, ou não haver oposição. Nós trouxemos a televisão porque era do canal e pusemos em casa para assistirmos a nossa televisão onde eu trabalho.
E chegámos à conclusão que não servia para os meus filhos assistirem. Não estou a falar de nenhuma televisão daqui, estou a falar da nossa rede lá, onde eu trabalho. E eu acabei por me demitir da direção, porque não, para mim o evangelismo tem que ser feito dentro de princípios, e algumas coisas, não estou julgando as pessoas, saíam. Então, a sua segunda pergunta eu acho que é uma questão pessoal, e eu não posso vir aqui dizer que você deve ou não deve fazer isso. Eu posso vir aqui dizer que efeitos tem fazer ou não fazer isso, e cada um toma a sua decisão. Então, é melhor analisar o conteúdo e tomar a sua decisão, porque senão eu estaria ditando a consciência de cada um. A primeira pergunta era, irmão? Se eu acreditasse que não haveria uma reforma, eu já teria ido para casa e arrumado as bagagens. Do início eu pensei que iria haver uma grande reforma, porque eu pensei assim, se eu, que tinha tantos argumentos de resistência, entendi e aceitei esta mensagem, quando eu levar aos irmãos, todo mundo vai entender e aceitar. Na realidade, todo mundo entendeu e aceitou, mas poucas pessoas puseram na prática, como disse o pastor até ontem, não é? Que na prática as pessoas... O que vai fazer a diferença não é conhecer isto, irmão, é pôr na prática. Eu até gostaria de voltar a lembrar a frase com que o pastor encerrou ontem. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou aquele que ouve e não as pratica, ele se enquadra num grupo ou noutro. Um desses grupos se encaminha para a perdição. Sem dúvida que devemos levantar o estandarte da verdade. Não é espancar os outros com o estandarte da verdade, é levantar o estandarte da verdade bem alto, que se possa ver, não escondê-lo, dizer o testemunho, mas conscientes de que a maioria vai tomar uma decisão errada e uma minoria vai tomar uma decisão certa. É por essa minoria que eu trabalho. Deus me deixou claramente ver, quando eu comecei a ficar frustrado, porque via que as pessoas gostavam, assistiam, tomavam notas, mas depois voltava daí 1 mês, 2 meses e tudo estava na mesma. Deus me fez entender que não me estava enviando às igrejas para haver mudanças em massa, mas para que eu me estava enviando a igrejas de 300, 400 membros, porque 1 ou 2 iriam mudar de vida e os outros 299 iriam ficar sem desculpa para se perder. Iriam poder saber que se perderam porque tomaram opções erradas. Última pergunta, não é, Odair? Ou Daniel, tem aí mais uma? Eu estou trazendo aqui uma pergunta não minha, do meu filho de 9 anos. Ele está ali preocupado com relação à programação infantil. Especificamente Discovery Kids, por exemplo, que é um canal educativo. Discovery Kids, é um canal educativo. Bom, temos TV Cultura aqui no Brasil, okay, mas quem tem TV por assinatura é o Discovery Kids, que traz programa infantil, mas programa educativo. O que você acha? Opinião pessoal, não estou fazendo uma prescrição médica, não vão para aí dizer, este podemos ouvir porque o palestrante disse que se pode ouvir. O melhor canal que eu conheço no Brasil é o TV Cultura. Tem realmente algumas, isto é a minha opinião pessoal, de algumas coisas que eu já vi, passa algumas coisas boas. Discovery Channel terá algum conteúdo bom e são canais de cabo, na maior parte, com conteúdo mais controlável. Mas grande parte do seu conteúdo é evolucionista. E o Discovery Kids tem um propósito evolucionista. Ele apresenta, em alguns programas que eu já vi, desde animais falando e coisas assim, como algumas situações onde não é bem claro. Eu vi um programa muito bom recentemente aqui no Brasil, interessante. Eu aconselho o seguinte: quem tem filhos está realmente em maus lençóis. Nós temos a intenção de começar a produzir material infantil, porque é muito difícil, eu diria que você quase não tem opções, mas entenda esta verdade séria e difícil que eu lhe vou dizer. As crianças não precisam disso. Nós podemos trazer alternativas, conte-lhe histórias, fique com ela fazendo puzzles, brincando. As crianças são como os animais. O leãozinho aprende a caçar enquanto brinca que está caçando com o coleguinha. O urso aprende a caçar enquanto sai com a mãe e fica brincando. E enquanto brinca, a criança forma a sua postura de adulto. É por isso que ela, quando vê a mamãe, a minha filha faz tudo, até troca a fralda da criança com uma perfeição que você não imagina. Ela é quem prepara as fraldinhas dos outros irmãos.
E tudo é dever. Ela põe a amamentar, dá a palmadinha para arrotar, troca, tudo. Ela está a aprender e ela vai exercer isso mais tarde. Os nossos filhos, eles copiam e interiorizam tudo o que nós somos. Por isso é que eu digo, em vez de corrigir o seu filho, porte-se como você quer que ele se porte. Não há quase alternativas. Eu posso dizer que a única coleção que eu costumava aconselhar é uma coleção de filmes de um ex-produtor da Disney, filmes bíblicos, e está cheio de problemas. Eu tenho a possibilidade de editar e apresentar uma filtragem, porque esses filmes são religiosos e mais ou menos positivos, mas são às vezes com doutrinas que não são as nossas. Então eu tenho, mas a maior parte das pessoas não vai ter. Mas de resto o que vai encontrar vai ser muito difícil. A solução é criar uma alternativa, não fazer o seu filho dependente de televisão, porque o diabo quer que nós acreditemos que a criança não consegue sobreviver e não vai ser normal porque os outros coleguinhas todos estão fazendo isso, se ela não aprender tudo pela televisão. A televisão não é o melhor meio para ensinar a criança, porque ela a ensina num estado hipnótico, que não exerce toda a capacidade mental e que torna uma criança preguiçosa mentalmente. É melhor ensiná-la com atividades lúdicas, só que os papás não têm tempo. Então esse é o segredo da mudança. Claro que vai haver uma ou outra coisa. Eu aconselho que faça o seguinte: uma criança, na realidade, ela não se importa de assistir 20 mil vezes a mesma coisa, ela fica feliz. Eu aconselho que faça o seguinte: selecione cada programa ou cada coisa que o seu filho vai assistir, grave e tenha. E você já viu e já sabe que aprovou, e então isso você toca para ele. Não o deixe sozinho assistindo televisão, nem que você já tenha visto que o programa é bom. A minha irmã tinha um programa que ela viu 3 episódios, fantástico, muito bom, educativo, e deixou então as minhas sobrinhas passarem a assistir. 2 ou 3 semanas depois, chegou lá e estava um dinossaurinho ensinando evolucionismo. Então, eu não aconselho, e esse é o plano de Deus. Repara, o homem é o único animal que tem os seus filhos e entrega para o outro educar. Eu nunca vi a ursa pegar no ursinho e levar para uma outra ursa. Nunca vi a leoa pegar no leãozinho e levar para o infantário das leoas, né? Só os elefantes é que têm às vezes um sistema coletivo de educação. Mas todos os casos, a mãe acompanha o filho até ele ter uma idoneidade. Isso é o plano de Deus para nós, que os pais acompanhem os filhos nesta fase tão sensível. A igreja de Satanás tem um conceito: se nós conseguirmos moldar a mente da criança até aos 14 anos, dificilmente ela se tornará uma cristã. É quase impossível ela voltar. Muitos pais dizem assim: eu não percebo, eduquei o meu filho na igreja e chegou à adolescência e saiu. Do que é que você o alimentou? Porque não basta só ficar dizendo igreja, igreja. Que acompanhamento é que você deu? Vocês já pararam para pensar nos grandes homens da Bíblia? Eu sei que a palestra não é família, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, mas eu queria que você pensasse nos grandes homens da Bíblia. E isso nunca se mostra nos filmes, mas a diferença desses grandes homens está feita nas mães. Moisés foi o que foi porque ficou com a mãe, só depois é que foi para o templo, para o Egito, não é? para a corte. José foi o que foi. Já viu que José, de todos os irmãos, só José e Benjamim é que eram diferentes? Os outros tinham todos uma postura errada, filhos do mesmo pai. Quem fez a diferença? A mãe. Já viu que todos os grandes homens da Bíblia, o que faz a diferença é a mãe. Quem educou Jesus? A mãe. Não foi exposto às escolas dos rabinos, e diz o Espírito de Profecia que eles quiseram que ele ficasse lá para ser educado na escola, mas Deus não tinha isso em mente. O acompanhamento dos pais é a única arma, especialmente também, a única arma que temos para proteger os nossos filhos. Não passe nenhum conteúdo para o seu filho sem você analisar, testar e gravar e dar-lhe diretamente, sabendo o que ele está a assistir, porque ele é o principal alvo de Satanás. Que Deus nos abençoe. Foi um prazer ter estado aqui convosco e eu quero que retenham este conceito. Estamos num tempo difícil de decisão e a nossa salvação está sendo decidida hoje. Não protele decisões, não desanime e avance com firmeza, e que Deus o abençoe até nos revermos.